Tem alguém aqui que nos visita hoje pela primeira vez? Está aqui pela primeira vez? Não, todo mundo já visitou, já é de mais vezes? Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. A gente sempre tem recebido aqui pessoas que têm nos visitado. Hoje é para a gente falar com aqueles que são nossos. Amém? Eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19, verso 16. Mateus, capítulo 19, a partir do verso 16. Glória a Deus. Esse texto é um texto bem conhecido da palavra do Senhor. Algumas vezes, eu creio que ao longo do meu ministério, a gente já falou sobre ele. Na minha Bíblia aqui, ela está bem grifada mesmo. Eu lembro que uma época nós tínhamos um programa na rádio e a gente tinha uns minutinhos que eu gravava algumas palavras bem rápidas para poder passar na rádio. E uma das palavras é essa aqui que tinha, era a palavra número 9 que está grifada aqui na minha Bíblia, que falava sobre a questão de valores. O tema era valores da administração. Então aqui é a história de um jovem, algo que aconteceu, uma experiência que o Senhor Jesus teve com uma pessoa, e aqui narra a experiência desse jovem, e com certeza aquele que esse jovem viveu nessa experiência com Jesus, é algo que o Senhor quer nos ensinar aqui. Eu vou explicar depois por que eu li essa palavra e o que tem me incomodado nesses últimos dias. A palavra de Deus diz assim: eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, bom mestre, que bem farei eu para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. E se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, e que me falta ainda? E disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém? Até aqui. A gente estava nesse final de semana lá no evento, e teve uma ministração só que eu consegui ouvir ela inteira, só de um pastor só, no sábado à noite, na primeira ministração que eu consegui participar. E quando eu saí de lá, junto comigo estavam alguns meninos ali da chácara, algumas pessoas que a gente estava aguardando terminar esse momento ali para a gente poder servir a janta. E de repente um dos meninos da chácara chegou para mim e disse assim, pastor, eu tenho um pouco de dificuldade para entender o que significa entregar-se de todo o coração, de fazer uma entrega de todo o coração. Eu falei para ele, entregar de todo o coração é você deixar Deus em primeiro lugar na sua vida. Porque a ministração que nós tínhamos acabado de ouvir tinha a ver com relação a esse tema. E o desafio que o pastor fez na hora da palavra, ao final, né, o apelo que o pastor fez, é para que as pessoas que ainda não tivessem ainda entregando seu coração por totalidade para o Senhor, que fosse à frente. Foi muita gente para frente. Daí acabou tudo isso, eu conversei com ele sobre isso, e essa pergunta dele acabou me comendo por dentro, vamos dizer assim. Ficou me incomodando por dentro, a palavra certa é essa. Porque muitas vezes a gente fala isso, a gente tem algumas frases, algumas palavras que a gente usa no nosso crentez, que muitas vezes para as pessoas que estão chegando, elas são difíceis à compreensão. E às vezes até
nós acostumamos com esse dialeto crentez, com esse vocabulário crentez que faz parte da nossa vida, que às vezes nós até falamos, mas não entendemos o real e verdadeiro significado daquela palavra e o que ela realmente representa. Daí aquilo começou a martelar meu coração, porque eu fiquei pensando, será que eu tenho realmente vivido aquilo que foi ministrado naquela palavra? E se o Senhor fez com que essa pessoa pudesse fazer esse questionamento para mim, eu sei que foi bênção na vida dele para ele ter essa resposta daquilo que realmente representava isso, mas será que não era porque eu também não estou dando o devido valor, o que realmente significa entregar meu coração na sua totalidade nas mãos do Senhor? Então isso acabou de alguma forma levando a uma grande reflexão. E eu procurei na Bíblia alguns textos que pudessem de alguma forma me trazer as respostas. E eu lembrei aqui de um homem que era um homem perfeito. Se você for olhar aqui na Bíblia sobre a história desse jovem rico que nós acabamos de ler, é um homem que não tinha nada que pudesse denegrir a sua imagem. Era um homem que seguia a palavra. É um homem que demonstra nas suas palavras, nas palavras do próprio Jesus, que ele não tinha nada que pudesse denegrir a sua imagem com relação aos homens. Era um homem que não fazia mal a ninguém. Era um homem que talvez todo pai queria ter. Ele, como sendo um casamento para sua filha, com certeza ia ficar feliz se casasse com esse homem. Com certeza. Né, Juninho? Cadê o Juninho? Foi lá no fundo? Não precisa ficar com ciúme não, Juninho. Mas é isso, porque a gente olha aqui a história de um homem perfeito, um homem que não tinha nada que pudesse denegrir a sua imagem. Um homem que ele conseguiu olhar para Jesus e conseguiu entender que algo que Jesus tinha, ele precisava ter. E que apesar dele ser um homem, aos olhos humanos, perfeito, ainda faltava algo para ele. Faltava alguma coisa ainda para mudar a sua maneira, para ele poder ter paz no seu coração. Ele não conseguia, diante de tudo que ele tinha, porque aqui ele diz que ele era um homem rico, apesar da boa fama que ele tinha no meio das pessoas, porque ele era um homem que a Bíblia aqui nos narra com muita propriedade, que era um homem perfeito aos olhos humanos, não tinha ninguém que pudesse denegrir a sua imagem. Apesar de tudo isso, ainda ele não tinha algo, faltava ali algo. E quando ele olha para Jesus, ele conversa com Jesus, ele chama Jesus de bom mestre, e Jesus responde de volta para ele, dizendo, bom é somente Deus. Aqui eu já começo a ver algo que faltava na vida desse jovem, e Jesus deixou de uma forma bem clara para ele, mostrou para ele a necessidade que ele precisava de ter aquilo que ele ainda não tinha, e que o dinheiro que ele tinha não podia comprar. Mas que ele precisava ter isso para que ele pudesse ser um homem completo, para que ele pudesse se sentir em paz, para que ele pudesse estar com seu coração completamente em paz com relação à sua vida. Daí ele chama Jesus de bom mestre, Jesus dá uma dica para ele. Diz assim, por que você me chama de bom mestre? Se bom é somente Deus. Por que você me chamou dessa maneira? Por que você se expressou dessa maneira? A resposta que talvez esse menino diria, se fosse alguém que conhecia Jesus, que tivesse um relacionamento com Deus, a resposta seria assim, eu chamo você de bom mestre porque o Senhor é Deus. Concorda comigo? Porque o Senhor é Deus. Porque Jesus disse bem claro, falou, por que você me chama de bom? Se bom, não existe ninguém bom, se o único que é bom é Deus. Se ele pudesse reconhecer Jesus como sendo o Senhor e Salvador da sua vida, a maneira que ele ia se expressar a essa colocação de Jesus seria simplesmente assim, eu estou falando com a pessoa certa, porque o Senhor é o Deus, porque o Senhor é o Salvador, porque o Senhor é Jesus e o Senhor é bom. Mas a gente não vê isso narrado aqui, a gente vê um homem que estava diante de uma pessoa que estava propondo para ele uma solução para os seus problemas, para a sua vida, mas que ainda ele não conseguia enxergar em Jesus aquilo que realmente Jesus representava, como sendo Cristo o Salvador. O diálogo continua. Daí Jesus leva a ele mais uma vez uma reflexão. Jesus, o homem com certeza,
um homem Deus, porque ele é o Filho de Deus, mas se fez carne, se fez homem, com certeza o homem mais sábio que pisou aqui. A Bíblia diz que Salomão ele teve uma sabedoria divina, vindo da parte de Deus, mas aqui nós estamos falando, e foi um homem extremamente sábio, não teve outra pessoa, fora Jesus, mais sábio que ele. Mas aqui nós estamos falando do próprio Deus encarnado, Jesus, que se fez homem, mas Filho de Deus, que estava presente diante desse outro homem, que estava com uma dúvida muito grande no seu coração e buscando algo que pudesse trazer refrescar a sua alma diante daquilo que ele estava presenciando. Tinha tudo, mas era como se não tivesse nada, porque algo lhe faltava. Daí Jesus vem e leva ele mais uma vez à reflexão, usando da sua sabedoria. E Jesus diz para ele, para você ter isso que você precisa seguir os mandamentos. Jesus está dizendo assim, para você poder ter uma entrega, para que você possa viver aquilo que eu estou propondo para você, você tem que pegar os mandamentos e viver eles. É isso. Então aqui já dá uma dica para a gente, o que significa a gente entregar nosso coração na totalidade para Deus. A resposta é simples, é a gente viver uma vida de obediência a Deus diante dos mandamentos que Ele colocou para a gente. Que Jesus depois, Ele reforça esse mandamento dizendo que, em primeiro lugar, nós devemos o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como? A ti mesmo, que é o resumo. Então, para que nós possamos ter uma entrega verdadeira, Jesus disse, você tem que viver e cumprir com os mandamentos. Daí ele diz para Jesus, mas os mandamentos eu tenho cumprido os mandamentos. Daí Jesus começa a dizer, mas qual que eu tenho que seguir? Porque eu tenho seguido os mandamentos, quais são? Daí Jesus responde para ele, quais são? Jesus fala aqui de 5 mandamentos. Tem o 6º, que é amar o próximo como a ti mesmo, que depois Jesus ele reforça isso, quando ele é indagado, quando ele é colocado à prova pelos fariseus e saduceus, quando eles perguntam qual é o maior de todos os mandamentos, daí Jesus vem e diz que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Daí Jesus ele complementa com esse, mas aqui tem 5 mandamentos que Jesus deixa claro para ele que ele deveria seguir. E os 5 mandamentos é o número 6, 7, 8, 9 e o 5. 5, 6, 7, 8 e 9. Os mandamentos, em ordem. Todos esses estão diretamente relacionados com o homem. Está diretamente relacionado com o relacionamento pessoal, com pessoas. Porque os 10 mandamentos, eles têm alguns que ditam um relacionamento com Deus e alguns ditam um relacionamento com o homem. Jesus só cita o que fala com relacionamento ao homem. E quando Jesus fala todos os mandamentos, ele vai, e o menino, e complementa o moço, o rapaz, e complementa e diz, todos esses mandamentos que o Senhor acabou de narrar, eu cumpro. Só que, apesar de, na totalidade dos mandamentos que Jesus fala, e ele diz que cumpra, que estava cumprindo, mesmo assim o resultado, ele não tinha certeza da salvação dentro de si. Ainda o milagre não tinha acontecido na vida dele. Daí Jesus, levando ele a pensar mais uma vez, Jesus diz assim, tá bom, você quer isso? Quero. Então você vai ter que ter uma atitude, você vai precisar fazer algo corajoso. Você vai ter que ser corajoso. Faz o seguinte, você vai pegar, vender tudo aquilo que você tem, tudo, e vai dar aos pobres. E depois de você ter feito isso, você vai adquirir um tesouro lá no céu. Daí você vem e segue-me. A Bíblia diz, que nós acabamos de ler, que quando ele ouviu essa palavra, o seu coração se entristeceu. Ele ficou com a cabeça baixa, entristecido, e saiu de mansinho. A Bíblia não narra mais para frente, não tem mais nenhum outro local que fala sobre esse homem. O único lugar que ele aparece na palavra de Deus é nesse momento aqui. Nós não sabemos, talvez a gente pode até chegar lá e encontrar ele lá no céu, talvez ele entendeu isso e fez depois aquilo que Jesus mandou, porque ele estava buscando uma paz interior, ele estava buscando a salvação, a certeza da salvação que ele não estava conseguindo ter, e talvez ele conseguiu adquirir isso,
talvez ele entendeu esse diálogo que ele teve com Jesus e entregou a sua vida. Nós não sabemos, não está narrado aqui. Se nós parássemos aqui, uma coisa a gente pode ter certeza: esse menino, esse homem, esse rapaz, bem sucedido aqui na terra, com certeza estaria mal sucedido na vida eterna, porque ele não entregou seu coração na sua totalidade. Tinha algo que ainda estava impedindo esse homem dele poder fazer uma entrega total da sua vida nas mãos do Senhor. Apesar de ser um homem bom, que se relacionava bem com as pessoas, que vivia alguns dos mandamentos, não todos, porque o primeiro de todos ele já estava deixando de lado. Ele não estava colocando Deus como sendo o único Deus da sua vida, ele tinha alguns outros deuses, e um desses outros deuses era o dinheiro. Então, para ele o dinheiro tinha mais importância do que Deus, ele endeusou o dinheiro. Então, era um homem que não colocou Deus em primeiro lugar na sua vida. E o que ele precisava simplesmente é destronar a fortuna, o dinheiro que ele tinha, e colocar Deus para que ele pudesse receber tudo aquilo que ele queria, e que ele estava buscando, e que ele viu em Jesus a possibilidade de ter. Eu queria aqui trazer uma reflexão para a gente em cima desse jovem, em cima deste homem, em cima da experiência frustrante dessa pessoa. Alguns trechos da palavra de Deus, quando a gente lê, a gente vai meditar, o final ele é bom, né? Vai que a tua fé te salvou. Como é bom a gente ouvir isso. Quando a gente está lendo a palavra de Deus, a gente vê um caso de sucesso, alguém que realmente se entregou e recebeu não somente a cura da sua alma ou do seu físico, mas recebeu a cura espiritual e a certeza da salvação. É gostoso. Mas quando a gente vai ler um texto e onde o final é frustrante, porque a gente está vendo um rapaz que se encontrou com o Cristo do qual nós servimos e conseguiu conversar com Jesus cara a cara, de sentir a presença de Deus na frente dele, e mesmo assim, sendo um bom homem, acaba resultando em algo que frustrou não somente a nós que estamos lendo, mas principalmente ao jovem que não teve capacidade de tirar a fortuna e o dinheiro e colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Aqui eu vejo um caso, um insucesso. E eu olho para as nossas vidas, olhando principalmente para a minha vida, isso me incomodou desde sábado, desde ontem à noite. Foi uma conversa de 2 minutos que nós tivemos, foi com o Andrei, né? Foi 2 minutos que nós tivemos essa conversa. E eu não consegui apagar na minha cama enquanto eu não fiquei pensando sobre essa pergunta, essa questão. Porque talvez, irmãos, a gente está aqui congregado como igreja, a gente está aqui louvando o Senhor. Como é bom fazer isso, né? Como é gostoso a gente ter esse momento de louvor. Muito bom. Hoje a gente ouviu algumas canções, assim, para quem é crente mais velho, né? Você, com certeza, você lembrou lá de muitos anos atrás, o Abel trouxe canções aqui, que a gente cantava há muitos anos nas nossas igrejas, hinos maravilhosos. E aí tudo isso é muito bom, a gente poder tomar posse daquilo que nós estamos cantando, e ainda mais cantando não para homem ver, mas cantando para o nosso Deus que está presente neste lugar, é muito bom. Isso é gratificante. Mas, irmãos, a gente precisa pensar um pouquinho sobre a nossa vida. A gente precisa meditar um pouquinho quais são as prioridades da nossa vida. Porque muitas vezes, a gente não está dando prioridade correta para aquilo que nós deveríamos colocar como sendo o primeiro lugar na nossa vida. Talvez algumas atitudes que nós estamos tendo e a maneira que nós estamos vivendo, nós estamos de alguma forma querendo dizer para nós mesmos que nós temos Deus no nosso coração, na sua totalidade, e temos colocado Ele em primeiro lugar na nossa vida. Mas quando a gente traz uma reflexão diante da palavra, daquilo que realmente significa colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, muitas vezes nós fracassamos. E essa dor, essa reflexão que tem tirado o meu sono, que tem me incomodado desde a hora que eu conversei com o Andrei, eu queria dividir com a igreja, porque eu em nome de Jesus, eu quero ver a igreja comigo na eternidade. Eu quero estar na eternidade, eu quero que a igreja esteja comigo na eternidade. Eu não quero que, em nome de Jesus, que quando a gente chegar lá, se em nome de Jesus nós vamos conseguir,
E a gente chegar lá e eu passar alguns anos e eu não conseguir ver pessoas, eu não sei como é que vai ser nosso entendimento com relação lá no céu, se a gente vai se reconhecer ou não, tem a teologia daí vai longe com relação a isso. Uns acreditam que sim, outros acreditam que não, enfim, não vamos nem discutir isso. Mas se a gente conseguir entender e lembrar das pessoas, eu conseguir ver pessoas em nome de Jesus que estão aqui lá, mas faltar alguém, aí o coração vai ficar dolorido. Por isso que muitos dizem que a gente não vai ter esse discernimento, porque lá no céu não vai haver sofrimento. Mas irmão, em nome de Jesus, eu quero ver a igreja toda lá. Só que só vai para lá aqueles que entregarem o seu coração na sua totalidade. Porque Deus não divide o primeiro lugar com ninguém. Não existe nenhum lugar na Bíblia que dá fundamento para a gente, da gente dizer que Deus em algum momento Ele dividiu a sua glória, ou dividiu a sua presença, ou dividiu a nossa entrega com outro Deus, ou com outra coisa. Ele narra de cabo a rabo, você vai só achar textos da palavra de Deus dizendo que o Senhor aceita a gente na nossa totalidade. Quando nós verdadeiramente entregamos nosso coração por inteiro a Ele. O que significa isso? Significa a gente largar tudo que a gente está fazendo e a gente começar a servir ao Senhor, ir para um centro de treinamento missionário, entregar, ficar de tempo integral no ministério? Significa isso? Não significa isso. Não é isso. Tem algumas pessoas que com certeza Deus vai levantar para tempo integral no ministério, para estar à frente, para poder talvez ser um pastor, para estar diante de uma obra. Eu sei que Deus vai levantar pessoas aqui no meio de nós para isso. Eu creio nisso, eu acredito, eu vejo isso acontecer. Mas não significa que é para todos. Então, assim, aquele que não entregou sua vida inteira, dedicando sua vida totalmente ao ministério, significa que ela não entregou na sua totalidade seu coração a Deus? Não. Talvez aquele que está até entregando a sua vida para o ministério, ainda falta a ele fazer uma entrega verdadeira para Deus do seu coração. E talvez gente que está tendo sua vida secular normalmente, está vivendo uma verdadeira entrega do seu coração ao Senhor. Porque não é isso que Deus quer. É diferente do nosso chamado, da nossa responsabilidade, da nossa missão, daquilo que Deus está nos chamando para fazer, dessa verdadeira entrega do nosso coração a Deus. São dois assuntos totalmente diferentes. A uns Deus vai chamar para tempo integral, dedicação, vai chamar você para ser um missionário, para você largar o seu trabalho, para você se especializar em alguma área dentro dos 5 ministérios. Deus vai te usar. Mas alguns Deus vai te usar também, mas sem a necessidade de você abrir mão da sua vida secular. Mas Deus vai te usar também. Então a gente precisa entender o que realmente significa essa entrega na totalidade do meu coração ao Senhor, porque se a gente não entender isso, a gente está correndo um risco muito grande de a gente estar sendo enganado pela nossa consciência, pelo pai da mentira que é Satanás, e muitas vezes nós estamos achando que nós estamos com a nossa vida pronta, preparada para morar no céu, quando na verdade nós não estamos vivendo aquilo que realmente o Senhor quer que nós façamos, que é uma verdadeira entrega das nossas vidas ao Senhor. Então a gente precisa entender o que significa isso. Um dia você decidiu por Jesus, eu creio isso. Hoje ainda, perguntei se tinha alguém que nos visita aqui, às vezes nós temos recebido pessoas aqui que ainda não conheceram Jesus, e a gente tem recebido aqui na igreja. Hoje eu creio que nós estamos aqui num ambiente onde todos aqui têm discernimento da necessidade de nós aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador, para que nós possamos começar a entrar, receber a salvação e manter a salvação através da nossa vida. A gente tem essa consciência. Então um dia você entregou a sua vida para Jesus, e nessa entrega da sua vida para Jesus, você teve um relacionamento com Ele que não dá para explicar com palavras. Por mais que a gente tenta explicar essa situação, esse momento, nós não conseguimos. Mas um dia você fez assim uma opção por Jesus. Senhor, eu quero que o Senhor esteja em primeiro lugar na minha vida. Eu entrego o controle da minha vida nas tuas mãos. Um dia você passou por um processo de conversão de vida. Não é de religião, é de vida. Porque tem gente que se converteu mesmo inserido numa igreja evangélica. No nosso crentez, a gente diz que a pessoa se converteu quando ele vem de uma religião,
que não é evangélica e vem para uma igreja evangélica. Daí a gente fala, ele se converteu, agora ele está na igreja evangélica. Nosso vocabulário crentez é esse. Mas na verdade tem gente que frequenta a igreja evangélica e que vai ter a conversão aqui dentro mesmo. Por quê? Porque é conversão de vida, não é de placa, não é de igreja, é de vida. É de você estar vivendo uma vida sem Deus e a partir do momento agora você decidiu por Deus, por Senhor, você entregou sua vida para Jesus e agora você vai viver uma nova vida em Cristo. Só que essa entrega que aconteceu no momento em que você aceitou a Jesus, ela deve permanecer em você. A sua vida tem que ser daqui para frente, a partir dessa decisão, ela tem que ser prioridade. Você tem que ver em função dessa decisão. Ó, eu tomei uma decisão, agora eu vou viver em função dessa decisão. Dá um exemplo, tirar o espiritual, vamos trazer aqui para o racional. Uma pessoa que é solteira, ela tem um estilo de vida de um solteiro. Então você não tem que ter responsabilidade, você não tem responsabilidade com ninguém, talvez teu pai e tua mãe, porque você é ali, você mora ali, mas você tem toda uma vida diferente de uma pessoa que é casada. Quando você decide, começa a namorar, noivou, casou, a partir do momento quando você toma a decisão do casamento, a tua vida muda. Porque você vai vivendo em função de uma decisão que você tomou de viver com outra pessoa. A Bíblia diz que quando duas pessoas se casam, elas se tornam uma só. Então, a partir de agora, ela deve respeito, ela deve dirigir a sua vida em função também da outra pessoa. Você não está sozinho, você se tornou um, mas é a união de duas que se tornaram um. Então essa decisão do matrimônio, do casamento, para que ele se mantenha esse casamento, você vai ter que viver em função dessa decisão. Vai ter que ser assim. Da mesma forma, significa no nosso relacionamento com Deus. A Bíblia até ilustra o nosso encontro com Jesus como o encontro do noivo com a noiva. O noivo Jesus, a noiva é a igreja. É como se fosse um casamento. Quando a gente decide por Senhor Jesus, a gente vai ter que mudar a nossa vida para viver diante dessa decisão mais importante que nós tomamos na nossa vida, que é andar com Jesus. Então muita coisa vai precisar ser mudada. Muitas coisas que talvez você tenha priorizado na sua vida, você vai ter que refletir, pensar e vai ter que tomar uma outra direção. A Bíblia diz assim, o que a gente tem como conceito de ser uma coisa morna? Morna é aquilo que não é quente e é aquilo que não é frio, não é verdade? Que é morno. A Bíblia diz em Apocalipse, o próprio Jesus dizendo, né, dentro de uma das cartas apocalípticas, Jesus diz assim, porque você não é nem quente, porque você não é nem frio, porque tu és morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. Sabe o que Jesus está dizendo? Você não é nada, eu tenho nojo, você é um problema para mim diante disso, que você está querendo levar uma vida em um relacionamento comigo e uma vida de relacionamento com o mundo. O diabo não tem problema com isso, ele divide você com qualquer um, pode ter certeza disso. Já contei aqui na igreja, vou contar de novo. Tem uma historinha que diz assim, que o diabo fez uma reunião com todos os seus demônios. E falou, vamos fazer uma reunião aqui para ver como é que nós vamos fazer para acabar com aqueles crentes lá, porque eles estão muito fervorosos, entregando sua vida para Jesus, e a gente tem que fazer alguma coisa. Daí o Satanás abriu para que cada um pudesse falar e dar uma ideia. Daí um demôniozinho lá levantou a mão e falou assim, Satanás, eu tenho uma ideia. Tem uns crentes que estão bem em cima do muro. Vai na igreja, louva ao Senhor, está indo lá, mas está com a vida toda errada. Por que a gente não dá um assoprãozinho só, dá um empurrãozinho para ele cair para o nosso lado? Daí pelo menos um monte de gente que está ali em cima do muro já vai vir para a gente. Daí Satanás disse assim para ele, falou, esses daí você não precisa se preocupar não, deixa eles achar que eles estão para o lado do muro, do lado de lá. Mas esses aí que estão em cima do muro já são nossos. Então é assim, e é verdade, porque o diabo ele divide totalmente o seu relacionamento com qualquer um.
Ontem, na hora que eu estava ouvindo uma palavra, um pastor disse assim, eu não assisti a palavra dele inteira, mas eu vi ele falando. Ele dizendo assim que ele foi dormir e ele teve um sonho, e nesse sonho ele ouviu o seguinte, o Satanás se apresentou para ele, e Satanás disse assim para ele que tudo que ele queria ele ia dar, e que ele queria era uma igreja grande. Daí Satanás disse assim, eu posso te dar essa igreja grande. Por quê? Porque Satanás, ele pode todas as coisas, não é maior que o nosso Deus, mas ele tem um poder. Não pode tudo, mas ele tem poder. O que ele ia encher? Encher uma igreja de gente em cima do muro. Que para o pastor ia parecer que era uma igreja que estava salva, que estava cumprindo com o seu chamado, mas no coração das pessoas eram pessoas em cima do muro, que estavam com um pé querendo estar na igreja e com outro pé fora da igreja. Não entregaram o seu coração na sua totalidade. Esses não herdarão o reino dos céus. Aqueles que fazem, aqueles que estão trabalhando, aqueles que têm atividades, aqueles que fazem tudo para o Senhor, está garantida a salvação em Cristo Jesus? Não. O próprio Jesus disse, lá em Mateus capítulo 7, verso 22 e 23, Jesus disse, alguns vão chegar lá e dizer assim, eu não profetizei em seu nome, eu não expulsei demônios no seu nome. Jesus vai olhar para eles e vai dizer assim, aparta-te de mim, porque não te conheço. Eram homens que tinham alguns dons que Deus usava essas pessoas, mas essas pessoas não tinham tido a sua verdadeira entrega a Deus, não viveram em função da sua decisão em Cristo, não estava vivendo Deus na sua totalidade. A Bíblia diz, você vai chegar lá no céu e eu vou dizer para você, não te conheço. Vão achar que eram salvos, tinham sinais de Deus na vida deles, Deus até usava, porque Deus usa o ímpio para abençoar os santos, para usar aqueles que estão vivendo uma vida de santidade, mas quando chegarem lá, Jesus vai dizer assim, aparta-te de mim, porque não te conheço. Aqui está narrado exatamente aquilo que a gente pode viver se a gente não chegarmos e entendermos que a nossa decisão, ela tem que ser um marco na nossa vida. Não dá para a gente dizer e a gente querer ser a mesma pessoa depois do momento em que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Há necessidade de nós entregarmos a nossa vida na sua totalidade. É tudo. Eu preciso então parar de trabalhar e vou ficar só na igreja? Não. Você vai viver Deus na sua empresa, onde você trabalha. Você vai viver Deus e vai dar um bom testemunho aonde você está lá na sua faculdade. Você vai viver Deus e vai viver a partir dessa decisão, em função dessa decisão que você teve, lá na sua casa, que talvez sua família ainda não conhece Jesus. Você não precisa sair para um lugar. Você não precisa falar, agora eu vou dedicar somente a Deus. Você vai dedicar somente a Deus na vida secular que talvez você tenha. É isso que Deus espera da gente. Deus não quer que você larga todas as coisas e você vai ficar só na igreja ou só vai para um campo missionário, só isso. Não, não é isso. O que Deus quer é que você, independente do que você for fazer, que você possa colocar Ele sempre em primeiro lugar na sua vida. Ponto. É isso. É amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. É amar a Deus sobre tudo, e em tudo que eu for fazer, eu vou ver se Deus está nesse negócio ou não está. Se Deus realmente está comigo aonde eu vou estar indo ou não. Se a atitude que eu tive, Deus está comigo ou não. Deus conhece e sabe que nós somos humanos e falhos. Deus sabe disso. Só que nós precisamos colocar Ele em primeiro lugar, e nós não podemos passar um dia, 2, 3 dias, sem nos consertarmos com Ele. Porque errar a gente vai errar, a gente é passivo de erro, mas o erro vai me doer, vai me machucar, porque eu tenho Deus em primeiro lugar e eu falhei, e essa dor que se chama-se, quando ela é verdadeira e genuína, chama-se arrependimento, vai fazer com que eu possa continuar minha caminhada de novo com esse Deus que é em primeiro lugar na minha vida, do qual eu entreguei a minha vida e vivo em função dessa decisão. Não adianta. Talvez alguns estão perdendo tempo de estar na igreja, estar louvando ao Senhor, engrandecendo o nome dEle, tudo de boca para fora, quando lá na verdade, lá fora, a sua vida, Deus não está em primeiro lugar.
quando qualquer coisa está em primeiro lugar do que o amor que você tem para Deus. A gente estava conversando com uma pessoa esses dias e a gente estava falando, ó, cuidado, hein, quando você vai, cuidado com aquela bebidinha, aquela cervejinha que você está tomando. A gente estava aconselhando. Daí eu cheguei para ele e disse assim, ó, se você vai numa festa, você não consegue deixar de beber uma cerveja, por amor a Jesus, eu fico pensando como é que Jesus olha para você. Porque para mim, Jesus olha para você e diz assim, eu valo para você menos que uma lata de cerveja. O que eu sou para você? Um dia você disse que você entregou a sua vida para mim. E agora você tá me trocando por um 350 ml de uma bebida. Então eu fico pensando isso. E isso me faz pensar porque eu preciso melhorar. E eu sei que em nome de Jesus, se Deus mandou falar essa palavra, porque talvez você precisa entregar a sua vida na totalidade nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus. A gente precisa servir a um Deus reto, poderoso, que pode todas as coisas e que está fazendo de tudo para chamar a nossa atenção, para que a gente possa colocar Ele verdadeiramente como estando em primeiro lugar na nossa vida. Quando Jesus ele vai falar sobre os mandamentos, quando ele vai reforçar os mandamentos, ele vai e diz assim, ó, que a gente tem que amar a Ele, amar a Deus sobre todas as coisas. Daí ele começa a dizer ainda, amar de todo o seu coração, amar de toda a sua alma. Então não é simplesmente dizer, ó, eu tenho uma simpatia, eu tenho um amorzinho por você, eu entendo que você é Deus, a gente aí, ó, estamos juntos nessa aí. Não é isso. É muito mais complexo que isso. É você dizer, ó, agora a partir desse momento a prioridade é Deus. Eu não faço nada que eu possa ofender ou sujar minha reputação com esse Deus do qual eu amo em primeiro lugar. Porque quem ama quer fazer o melhor para o próximo. Quem ama quer surpreender o coração daquele que você ama. Amar de boca para fora é muito simples, fácil. Eu mesmo não tenho problema nenhum para dizer que amo alguém. Não tenho. Talvez você também não tenha. Mas amar de boca é simples. Dizer que ama, simples. Agora, de você demonstrar esse amor com atitude, daí fica mais complexo. E o que Deus espera da gente é a gente comprovar aquilo que sai das nossas bocas, dizendo que o ama Ele, em as nossas atitudes diárias. Se a gente realmente estamos no nosso dia a dia demonstrando em atitude que nós amamos Ele, que Ele está em primeiro lugar na nossa vida, não é os nossos sonhos, não é a nossa vontade, não é os nossos desejos, não é aquilo que nós esperamos, nada disso. Qual que é o primeiro lugar? É Deus, e eu vivo em função dEle. É muito simples de você olhar para si e você entender se você está nesse processo de entrega verdadeira do seu coração a Deus, ou aquilo que aconteceu foi fruto de uma emoção em você. Muito fácil fazer isso, você analisar isso. Basta você olhar para a sua vida, hoje. Você olhando para a sua vida hoje, a sua vida é diferente daquilo que você vivia no passado? A sua vida mudou depois que você disse assim, ó, eu conheço o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, eu amo a Deus sobre todas as coisas. A partir dessa decisão que você tomou, tua vida foi mudada? Você continua sendo a mesma pessoa? Se você continua sendo a mesma pessoa, pode ter certeza, ainda falta algo para acontecer na sua vida. Talvez você entregou metade do seu coração. Talvez você entregou 25% do seu coração, um percentual, um pedacinho do seu coração. Talvez você começou a entender que esse Deus, você precisa dele porque você tem um vazio que ainda não foi suprido, como esse jovem. Mas ainda falta você destronar muitas coisas que estão no seu coração e você colocar Deus como sendo em primeiro lugar na sua vida. E eu queria que você pudesse refletir sobre isso. Tem algumas pessoas que dizem que Abraão, quando Abraão levou Isaac para ser sacrificado, Deus fez um teste com Abraão. Eu não acredito nisso. A minha maneira de entender esse texto, eu penso de forma diferente. Eu penso que Deus tinha certeza e convicção da atitude que Abraão ia ter. Mas eu entendo que Abraão estava com uma dúvida com relação ao tamanho do amor que ele tinha pelo seu filho.
Deus só foi mostrar para o próprio Abraão que o Deus que ele estava servindo estava em primeiro lugar na vida dele. Que o amor que ele tinha pelo filho, apesar de ser muito, ainda não era maior do que o amor que ele tinha para Deus. E que, se fosse necessário um pedido de Deus, ele sacrificaria seu filho, por amor a esse Deus. E a gente? Será que atitude que a gente poderia fazer hoje para Deus, para poder demonstrar que o nosso amor, que Deus está em primeiro lugar na nossa vida? Muitas coisas simples do nosso dia a dia a gente não consegue, porque ainda falta essa verdadeira entrega. E eu queria assim, em nome de Jesus, assim como o Espírito Santo de Deus, eu creio, me incomodou, usou a vida da Andrei para esse questionamento de 2 minutos, dessa mesma maneira que ele possa incomodar você. Em nome de Jesus. Que você saia daqui pensando, será que eu verdadeiramente apesar de eu tenho cantado, falado isso, será que eu tenho feito uma verdadeira entrega da minha vida ao Senhor? Será que o Senhor é mais importante, a vontade dEle é mais importante? Será que eu tenho sido obediente àquilo que está descrito na palavra de Deus? Será que eu tenho seguido aquilo que o Senhor escreveu na sua palavra? Será que eu tenho alegrado o coração desse Deus que eu digo tanto que eu amo Ele, que apesar de não ver, mas eu posso sentir Ele comigo? Será que essa entrega minha foi na totalidade? Porque só entrará no céu aqueles que entregaram suas vidas por total a Deus. Não existe outra maneira. Não é você ser hiper empenhado aqui na igreja, no ministério, que vai te levar para o céu. Não é. Não é você ser uma pessoa boa com todo mundo que vai te levar para o céu. Você vai ser uma pessoa agradável, que todo mundo vai querer estar perto de você. Mas isso não significa que você já pode glorificar o Senhor porque você já vai estar salvo. O que leva a gente para o céu é só uma coisa: nós entregarmos nosso coração na totalidade a Ele. E Ele tem buscado isso. Ele tem feito de tudo para chamar nossa atenção, para que nós possamos tomar essa decisão de entregar nossa vida na totalidade nas mãos dEle. Amém? Que Deus possa ter falado do seu coração. Queria que você ficasse de pé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em Jeremias capítulo 20, enquanto o pessoal vem para cá, eu vou ler. Jeremias capítulo 29, a partir do verso 12 e 13, diz assim: Então, me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-ei, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então a gente só consegue encontrar a Deus quando nós o buscamos de todo o nosso coração. Não tem outro jeito. É só quando a gente realmente busca Ele de todo o coração. Quando você se entrega na sua totalidade a Ele. Deus não negocia a sua vida com ninguém. Ou você é dele, se você é de qualquer outro, tem algum percentual teu com alguém, pode ter certeza que Deus, Ele vai abrir mão. Não porque Ele não ama você, é porque Ele quer você por total. Total. Não pedaço, é total. Talvez a gente tenha motivos para glorificar ao Senhor, porque até aqui, por um pedaço você já entregou, você já caminhou. Mas o que Deus quer fazer na sua vida nessa noite, eu creio, é fazer com que tudo, por total, na totalidade, você possa entregar a sua vida a Ele. Em nome de Jesus. Não tem outro assunto para a gente dizer aqui, para a gente pregar, para a gente falar, senão de salvação. Não tem. Porque quando a gente entrega nosso coração na totalidade nas mãos de Deus, Ele direciona as nossas vidas. A gente tem pregado alguns dias já. Talvez a gente vai continuar tendo adversidade, porque a Bíblia diz, Jesus mesmo disse, que nós vamos ter aflição. Mas a gente vai ter o refrigério da parte de Deus, a gente vai ter o consolo da parte de Deus, mesmo diante das dificuldades, das tribulações que nós vamos passar. E pode ter certeza que você vai ter muita luta, porque Jesus não enganou ninguém.
E em nome de Jesus, eu não estou aqui para enganar ninguém, eu quero dizer para você a verdade. E se você não passar por luta, tem algo errado na sua vida. Sabe por quê? Vou dizer isso para você. Porque quando a gente decide por Jesus, nós vamos à contramão do mundo. Você vai viver ao contrário do que o mundo diz. O mundo vai dizer para você assim, ó, você é um jovem, você está sozinho, você está namorando, você pode ter relacionamento sexual, não tem problema. Agora Deus vai dizer assim, eu abençoo o seu relacionamento somente quando tem a prática do sexo no casamento. Fora do casamento é fornicação, é pecado. Você se afasta de mim através do pecado. Então todas as nossas atitudes em tudo, Deus fala, você precisa ser verdadeiro. O mundo fala, uma mentirinha não tem problema nenhum não, é pro bem. Daí você vai ser verdadeiro, vai pagar um preço por isso, porque você quer ser real e verdadeiro. Mas o mundo está pregando a mentira. Nós vamos andar no contramão do mundo. Não tem jeito. Enquanto tiver vida, enquanto a gente respirar, a gente vai continuar vivendo e passando por luta e por tribulação. Só que a esperança e a certeza da vida eterna vai tomar conta do nosso coração de tal forma que a gente vai colocar na balança, a gente vai dizer assim, apesar das lutas e dificuldades que nós passamos, pela decisão que nós tomamos, vale a pena servir a esse Senhor. Vale a pena ter essa paz no nosso coração, esse refrigério que só Ele nos dá. Vale a pena pagar o preço pela salvação em Cristo Jesus. Se a gente for olhar aqui na Bíblia, dos 12 discípulos de Jesus, porque depois um foi substituído por Judas, saiu Judas, entrou outro. Todos eles morreram de forma drástica, todos morreram de forma difícil. João, que morreu de velhice, mas preso num lugar isolado, numa ilha chamada Ilha de Patmos. Agora o restante, todos tiveram morte trágica, mas todos morreram felizes. Todos tinham convicção que era melhor entregar a vida deles por amor a Cristo do que continuar vivendo sem Jesus. Todos eles entenderam que, de forma alguma, Deus não estava com eles porque eles passaram por essa luta que custaram a sua própria vida. Pelo contrário, eles sabiam que entregando a sua vida por amor a Cristo, eles já tinham a confirmação que a vida deles, na totalidade, estava na mão do Senhor. E que eles poderiam passar por momentos de aflição, mas a certeza da salvação eles traziam dentro do seu coração. E você, como está? Entrega a sua vida. Muda o rumo da sua vida. Pensa um pouco. Será que até que ponto vale a pena viver um mundo, um pé no mundo, um pé aqui na igreja, mas aonde que nada disso vale, porque Deus quer você na sua totalidade? Meu pai, a igreja sabe, ele está passando por um momento difícil com relação ao câncer. Estamos tendo vitória, o tratamento, mas isso mexeu muito com ele, mexeu muito com meu pai, muito mesmo. O coração do meu pai, a forma dele enxergar a vida tem mudado por conta dessa enfermidade. E ele encontrou um homem na sexta-feira. E ele foi falar com esse homem na sexta-feira, que é um cliente dele, e ele disse, o homem perguntou, como é que está a sua vida? Como é que está a sua doença, seu Manuel? Daí meu pai olhou para ele e disse assim, fulano, eu estou bem, mas eu estou entendendo assim, que eu tenho que viver um dia de cada vez, porque nós nunca sabemos do dia de amanhã, a gente tem que estar preparado, porque um dia nós não vamos estar aqui. Meu pai falou para ele, sabe o que aconteceu com esse homem? Ele morreu ontem afogado, que é o seu Otávio Beluco. Meu pai estava com ele na sexta-feira, no sábado ele faleceu afogado. E meu pai disse essas palavras para ele. A doença do meu pai está prolongando a vida do meu pai. Desse homem, ele não sei, Deus usou a vida do meu pai para poder falar para ele, nós não sabemos como ele morreu. Mas foi um dia depois do meu pai ter falado isso, ele morreu, apenas. Nós não sabemos qual que é o nosso dia, como é que vai ser a nossa vida, nós não sabemos o dia de amanhã. Mas uma coisa eu tenho certeza, você precisa entender isso. Você precisa hoje entregar a sua vida na totalidade nas mãos do Senhor. Amém? Eu queria pedir para que em nome de Jesus, que você pudesse agora fechar seus olhos, para que nós pudéssemos falar com o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amanhã pode ser muito tarde.
Hoje Deus está dando para a gente essa oportunidade. Faço das palavras do meu pai, porque ele disse para essa pessoa que infelizmente hoje não está mais no meio de nós. Em nome de Jesus, que você possa entender isso. Não vai deixando para amanhã. Eu vou aproveitar a vida. Talvez esse jovem que teve esse diálogo com Jesus, talvez ele pensou assim: não, eu trabalhei muito para conquistar o que eu tenho. Eu vou aproveitar um pouco mais disso tudo que eu tenho, para depois eu poder ter essa certeza da salvação. Talvez eu vou deixar um pouquinho o tempo passar, e lá na frente, quando eu estiver velho, quando eu tiver já aproveitado a vida, aproveitado desse dinheiro que eu consegui, fruto do meu suor, daí eu vou entregar tudo, vender, entregar aos pobres, daí eu vou seguir o Senhor Jesus. Talvez para esse menino, para esse jovem, ele não teve a oportunidade disso acontecer. E hoje é a mesma coisa. Talvez o diabo, ele vem, o mundo espiritual do mal, ele é sagaz, e talvez ele tenta colocar na sua cabeça dizendo isso: essa totalidade que o pastor está dizendo aí é um preço alto que você precisa pagar. É um preço alto, sim, meu irmão, só que é um preço que vale a pena ser pago, porque o que você está tomando de decisão em Cristo vai custar a sua salvação. A salvação, a palavra de Deus diz que ela é de graça, basta você querer. Agora a permanência dela é uma entrega diária, na totalidade do seu coração, a um Deus que cuida de você em todo momento. Que talvez, irmão, você está aqui hoje com vida, porque Ele tem te sustentado até aqui. Talvez você tenha dado trabalho para Deus, porque talvez você tenha sido um crente rebelde. Talvez você tenha sido uma pessoa que tem se rebelado com Deus por pouca coisa, mas Ele ainda acredita em você e tem te sustentado. Você deve hoje, em nome de Jesus, saber qual é as prioridades na sua vida. E em primeiro lugar, você precisa hoje deixar Deus governar a sua vida, entregar de coração, de totalidade, a sua vida nas mãos do nosso Senhor. Em nome de Jesus. Pastor, para mim tomar essa decisão vai me custar muita coisa. Vai custar meu emprego, talvez vai custar meu relacionamento, vai custar talvez grandes coisas, algumas amizades, vai custar isso. Irmão, tudo isso, quando a gente chega perto daquilo que nós vamos receber da parte de Deus, porque nós entregamos nosso coração na totalidade para Ele, não é nada, porque tudo isso vai ser substituído por uma paz tão grande, numa presença de um Deus verdadeiro, que vai estar com você aonde você colocar a planta dos teus pés, que vai guiar o seu caminho, que vai direcionar a sua vida, que vai trazer refrigério para a tua alma, que vai trazer paz para o seu coração, que não tem preço, que não existe dinheiro no mundo que pode pagar, mas tem um preço. Entrega a sua vida para Ele, em nome de Jesus. Entrega o controle do seu coração, da sua vida na mão dEle. É Ele que quer, Ele deseja você hoje na sua totalidade. Não é 20%, não é 50%, é 100% do seu coração. Entrega para Ele. Faz a sua vida nessa noite ser direcionada por essa decisão, que você possa sair daqui diferente, que você possa sair daqui convicto daquilo que você quer, sabendo que Ele, do qual você entregou o seu coração, vai direcionar a sua vida, vai cuidar de você, vai te sustentar, mesmo em meio à adversidade. Deus quer mudar a sua vida nessa noite, mas você precisa entregar na totalidade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você acha que ainda não entregou na totalidade o seu coração para Deus, e você deseja isso nessa noite, vem aqui na frente para a gente orar, em nome de Jesus. Vem para cá. Se talvez você está vivendo um evangelho oco, está vivendo um namoro com Deus, mas hoje você precisa sair daqui casado com Ele, em nome de Jesus. Não é simplesmente um relacionamento, não. É uma mudança de vida, é uma transformação de vida. Em nome de Jesus, vem para cá. Em
nome de Jesus, toma essa decisão séria, decisão grandiosa, uma decisão que vai mudar a sua vida. O dia de amanhã pertence ao Senhor. Aquilo que você vai precisar fazer, Ele está com você para que você tome a decisão certa. Em nome de Jesus. Vem para cá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tem adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Glória a Deus. Se Deus tocou no seu coração, ainda dá tempo. Vem para cá, em nome de Jesus. Saia daqui com essa decisão. Se você tomou já essa decisão, amém. Guarda isso, não deixa que isso possa roubar de você. Que nenhuma proposta do inferno possa fazer você negociar isso que você tomou de decisão um dia. Aceitando Jesus como Senhor e Salvador e colocando Deus em primeiro lugar na tua vida. Ele tem que estar em primeiro lugar. Não é você ter uma admiração por Deus. Não é você simplesmente crer que Ele existe. O diabo crê que existe um Deus. Ele sabe da existência. E nem por isso fez dele uma pessoa salva. Não é a gente simplesmente saber que Deus existe, mas é nós entregarmos a nossa vida nas mãos dele. É de entender que a partir desse momento não é mais nós que vivemos, assim como o apóstolo Paulo disse, mas é Cristo que vive em mim. É Ele que me direciona, é Ele que cuida, é Ele que mostra, aponta o caminho, é a vontade dEle que prevalece. Em nome de Jesus, conserva esse 100% de amor que você tem para Deus, tendo Ele em primeiro lugar na sua vida. Mantenha-se firme, que toda armadilha do diabo tentando desviar você caia por terra em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, ó Pai, por essa noite. Ó Pai, obrigado por o Senhor usar a vida do Andrei ontem, de poder fazer esse questionamento logo após aquela palavra tremenda. Pai, mas em nome de Jesus, às vezes a gente diz que entregou a nossa vida, e eu sei, ó Pai, que muitas vezes a nossa maneira de viver não reflete essa decisão. O Senhor me incomodou e eu sou grato a Ti, ó Pai, porque o Senhor tem tido um cuidado especial comigo, com a minha vida espiritual. Eu sei de tudo aquilo que eu preciso fazer e vou fazer, Senhor. Tudo aquilo que tem me atrapalhado para mim poder ter uma entrega verdadeira, genuína, 100% nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, eu já sei o que eu tenho que fazer. Mas agora, ó Pai, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa estar fazendo e agindo na vida de cada pessoa que está aqui, em especial essas que estão aqui ajoelhadas diante desse altar, Senhor. São pessoas, ó Deus, que têm Te conhecido, que entregaram as suas vidas nas Tuas mãos,
Mas muitas vezes, ó Pai, eles têm negociado com o mundo, negociado, ó Pai, e aceito ofertas do diabo. E agora eles entenderam, Senhor, que 100% do seu coração precisa ser entregue para o Senhor. E aqui, nesse ato simbólico de sair do seu lugar, estando aqui na frente, ó Pai, eles estão entregando nas tuas mãos 100% do seu coração. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa marcar a vida de cada um deles, que o Senhor possa ensiná-los a viver uma vida de entrega diária. Pai, em nome de Jesus, que eles possam crescer espiritualmente, que eles possam conhecer cada vez mais a Tua palavra, Senhor, que eles possam ser obedientes ao Senhor e que eles possam, ó Pai, mostrar para as pessoas, não simplesmente com palavras, mas com atitude, a mudança que aconteceu neles a partir desse momento, que eles entregaram totalmente as suas vidas nas mãos do Senhor. Pai, sou grato a Ti por tudo que o Senhor tem feito, pela igreja, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, para que nós possamos viver uma vida que vale a pena ser vivida, numa vida de santidade, de entrega. Pai, agora, em nome de Jesus, entregamos tudo nas Tuas mãos, não só esses que aqui estão, mas todos que estão aqui na igreja, nós entregamos nas Tuas mãos o nosso coração. E Pai, que grandes coisas o Senhor possa fazer através dessa decisão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.